Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias, aqui mais uma vez com vocês, dessa vez para começar um assunto novo. E a gente vai falar, sabe sobre o quê? A gente vai falar sobre capitalismo. O título da nossa aula de hoje é esse aqui, ó. O que é capitalismo? Todo mundo sabe mais ou menos o que é capitalismo, né? A gente vive num modelo de sociedade que é capitalista. Mas será que a gente consegue definir o que é esse sistema? O que significa sociologicamente o capitalismo? Bom, se você está na dúvida, acompanhe essa aula aqui que no final você vai ter tudo esclarecido. Vai estar tudo bem compreendido, é só você pegar caderno, caneta, ficar atento e anotar as dicas que eu vou te passar nessa aula de hoje. Fechado? Então olha só, a aula de capitalismo, a primeira, ela está dividida em 4 tópicos. Primeiro, nós iremos responder a pergunta, o que é capitalismo? Lembra? Todo assunto que você começa a estudar, o primeiro passo para você entender é você conseguir ter muito claro na sua mente o que é que você está estudando. Você precisa entender o tema daquele assunto. Por isso que a gente vai começar respondendo a essa pergunta. Segundo tópico, características do capitalismo. Terceiro, a origem do sistema. E para fechar, as diferentes fases do capitalismo. As fases do capitalismo eu vou apenas citá-las na aula de hoje. Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar e falar melhor sobre cada uma dessas fases. Está combinado? Então, beleza, vamos lá. Já está com caderno? Já está com caneta? Tudo prontinho? Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre capitalismo. Para responder a pergunta o que é capitalismo, a gente leva em consideração o seguinte. O capitalismo é um sistema econômico e social baseado no direito à propriedade privada, no lucro e na acumulação de capital. Vamos devagar? Primeira parte. É um sistema econômico e social. Ok. No que ele se baseia? Em 3 características principais. Na propriedade privada, que é aquela que tem um dono, que pertence a alguém. No lucro, que é a obtenção da rentabilidade sobre a mercadoria produzida. E na acumulação de capital, como consequência da obtenção do lucro. Beleza? Deu para entender tranquilo? Sistema econômico e social baseado na propriedade privada, lucro e acumulação de riquezas. A palavra capital vem do latim capitale e significa, traduzindo para o português, cabeça, no qual faz alusão às cabeças de gado, ou seja, uma das medidas de riqueza nos tempos antigos, na época que a propriedade era o critério central para determinar quem era rico ou não, quem era nobre ou não. Então, nas propriedades haviam cabeças de gado, da onde vem a expressão capitale, que origina a expressão capitalismo, acumulação de riquezas. Atualmente, a palavra capital dentro do sistema econômico está relacionado diretamente com dinheiro, ou então com crédito, beleza? Mas geralmente com dinheiro. Tanto é que no popular, no dia a dia, quando alguém te convida para ir para um lugar, por exemplo, fala assim, vamos visitar o parque que está lá na pracinha, não sei o quê. Aí tu fala assim, não dá, eu estou sem capital. Ou seja, virou uma expressão popular. O que significa dizer que você está sem capital? É que você está sem dinheiro. Ou então quando você pede para o seu pai, para sua mãe uma grana para comprar-lhe uma Coca-Cola no dia de domingo, para comer com o churrascão, com a feijoada, e eles dizem assim, não dá. Estou sem capital, está sem dinheiro. Então, hoje em dia, a expressão foi ressignificada. Ela surge com um sentido, mas a partir da construção histórica do capitalismo, ela ganha outro significado. Capital hoje está relacionado a dinheiro, está relacionado a crédito. Fechou? Vamos lá. O capitalismo surgiu no século XV, no final da Idade Média para o começo da Idade Moderna. A partir da decadência do sistema feudal, que era o sistema anterior ao capitalismo, antes do capitalismo, seu sistema econômico vigente era o feudalismo, certo? E do nascimento de uma nova classe social, que é a burguesia. A burguesia surgiu no final do feudalismo, no final da Idade Média. Era a classe dos comerciantes, que se dedicavam ao comércio nos arredores do feudo,
que era a estrutura de produção do feudalismo. E aí, ao longo do tempo, o comércio vai crescendo, a gente chega no período da Revolução Comercial, e esses comerciantes acabam ganhando corpo em termos de classe, se consolidando economicamente. E aí surge a classe que praticava o comércio nos burgos, nas vilas. Daí vem o nome burguesia, ok? Então a burguesia surge ainda no final da Idade Média. E vai ser, com o passar do tempo, a classe dominante do capitalismo. Mas não desde o começo, só a partir do século XVIII. O sistema capitalista se consolidou a partir das revoluções burguesas, ocorridas no século XVII e XVIII. Acabei de falar sobre isso, né? É só no XVIII que a burguesia vira elite no sistema. Inicialmente era uma classe dominada pela nobreza. E a Revolução Industrial, principalmente ela, foi fundamental para essa consolidação, para essa instituição de fato de um novo modelo produtivo, que é o capitalismo como a gente conhece hoje. O capitalismo é orientado por alguns fatores determinantes, que são as características principais dele, como sistema de produção. Primeiro, o direito à propriedade privada, que passa a ser defendido por muitos intelectuais a partir do século XVII. Dentre eles, John Locke, que disse que o homem tem 3 direitos naturais: o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Então, ideologicamente, a propriedade privada já vinha sendo defendida por autores ali do período que a gente vai considerar como pré-iluminismo e iluminismo, século XVII e o século das luzes, que é o século XVIII. Compreendido como um direito natural dos seres humanos, a propriedade passa a ser vista dessa forma, principalmente a partir das ideias de John Locke. O controle dos sistemas produtivos por parte de proprietários privados e do Estado. No primeiro momento, o Estado teve uma participação mais ativa. Se a gente leva em consideração a formação das monarquias nacionais na Europa, tipo Portugal e Espanha, por exemplo, o Estado naquele momento tinha um protagonismo das relações econômicas. O Estado tinha um monopólio das relações econômicas. Tanto é que a política econômica do Estado era chamada de mercantilismo. E foi exatamente por conta desse mercantilismo que aconteceu a expansão marítima e comercial dos países ibéricos, Portugal e Espanha. E aí a gente está falando sobre o quê? Colonização do Brasil. Sobre o descobrimento em 1500, o processo colonizador por parte da coroa portuguesa. Então, no primeiro momento, a gente tem esse protagonismo do Estado. Depois, ao longo do tempo, a burguesia vai assumindo esse papel, principalmente a partir da Revolução Industrial e das revoluções burguesas em geral, dos séculos XVII e também século XVIII. Livre iniciativa. Aí a gente está falando já do capitalismo liberal, do capitalismo surgido no século XVIII, XIX, que tem como base o pensamento liberal, livre mercado, livre iniciativa, priorização da iniciativa privada, lei da oferta e da procura, né? As teorias do Adam Smith, lá na Riqueza das Nações. A livre concorrência também passa a ser uma premissa desse capitalismo consolidado, e a chamada lei de mercado, ou lei da oferta e da procura, que é essencial para determinar o preço dos produtos que serão comercializados. Beleza? Então, essas aqui são características gerais do capitalismo como sistema. Lembre-se que o capitalismo é um sistema de produção que tem muitas fases diferentes. A gente vai falar mais sobre isso durante esse conteúdo. Mas, por enquanto, em termos de características, essas aqui, junto com essas outras 3, são as mais marcantes. Eu vou fazer uma revisão das primeiras. Direito à propriedade privada, controle do sistema de produção por parte de proprietários privados e do Estado, livre iniciativa, livre concorrência, lei de mercado. O lucro é o objetivo principal do sistema, a obtenção da rentabilidade sobre a mercadoria produzida, portanto, a produção de excedente passa a ser uma regra, a possibilidade de acumulação de riquezas, como a gente viu desde o início da aula, e também a instituição do trabalho assalariado no lugar da servidão. A servidão é a relação de trabalho característica do feudalismo. No feudalismo, na propriedade do senhor feudal, quem trabalhava era servo. Quem trabalhavam eram servos. Okay? Aqui no capitalismo, quem trabalha são os funcionários,
operários, é o proletariado. E esses operários, esses trabalhadores, eles recebem um salário para poder trabalhar. Eles trocam, eles vendem a sua mão de obra, vendem a sua força de trabalho e recebem em troca disso um valor em dinheiro, que a gente chama de salário. Então, no capitalismo, o trabalho assalariado passa a ser instituído no lugar do antigo trabalho servil. E como a gente viu também no início da aula, eu vou reforçar agora, o capitalismo se originou lá na Europa Ocidental a partir do final do sistema feudal, por volta do século XV. O feudalismo predominou durante a Idade Média, entre o século V e o XV. A partir do XV até hoje, o capitalismo é o modelo de produção vigente. Com a centralização do poder nas mãos do rei, a gente chama isso aqui de formação das monarquias nacionais, ou formação do Estado-nação, a mesma coisa. Então, a partir dessa centralização de poder, com a perda da influência dos senhores feudais e o aumento da influência do rei na formação do Estado-nação, e da ascensão da burguesia também, do crescimento da burguesia como classe social, a partir do comércio. Lembra que a gente está falando de um momento onde o comércio vai passar a ser a principal atividade. Acaba o feudalismo, revolução comercial, o comércio vira a atividade mais importante e no século XVIII o comércio é substituído por quem? Pela indústria capitalista. Aí a indústria passa a assumir um certo protagonismo. Então inicialmente foi o comércio, mas você sabe que depois a indústria assume esse papel de protagonista. E também da circulação de mercadorias, né? O que é uma mercadoria? Mercadoria é tudo aquilo que eu posso comprar ou vender. Tudo aquilo que tem preço é mercadoria, certo? Então a circulação de mercadorias fez com que esse modelo de produção, que é o capitalismo, começasse a vingar, a se consolidar, a dar certo. Todas essas características aqui são parte da origem do sistema, da origem do modo de produção. O surgimento de novas técnicas de fabricação também e o aumento da urbanização. Urbanização é o quê? É o crescimento da área urbana. O crescimento da área urbana está muito vinculado ao comércio nesse primeiro momento. E a partir do segundo momento, século XVIII para frente, a indústria também dá uma acelerada nesse processo de crescimento da área urbana. Possibilitaram a mudança do modo de produção e permitiram o barateamento e o melhor atendimento às demandas de mercadorias. Então percebe como todos esses fatores estão interligados. Não faz sentido a gente querer isolá-los, porque eles pertencem ao mesmo contexto. Há um contexto de declínio de um sistema anterior, que é um sistema baseado na agricultura de subsistência, feudalismo, para um modelo de produção, um modelo econômico que tem no seu primeiro momento o comércio como grande opção, como grande atividade econômica. Então essa transição ela vai ocorrer do final da Idade Média, século XV, para o começo da Idade Moderna. É exatamente aí que vai surgir o capitalismo. É o seu ponto de partida, é a sua origem. A melhoria dos meios de transporte também tem a ver com esse processo. Principalmente o marítimo, possibilitou a chegada desses produtos a territórios distantes e o estabelecimento de rotas comerciais. Aí tu vai lembrar das aulas de Brasil, de descobrimento do Brasil, de início da colonização. A colonização brasileira foi possível naquele momento como? A partir da expansão marítima de Portugal, a partir da tentativa de encontrar rotas de comércio alternativas com as Índias, né? Uma vez que o Mediterrâneo estava ali fechado. E aí, vindo pelo Oceano Atlântico, os portugueses descobrem o Brasil. Descobrem o novo mundo, como dizem. E é exatamente essa expansão marítima que possibilita também a expansão comercial. Por isso que as grandes navegações, oficialmente falando, elas representam a expansão marítima e comercial europeia, certo? Desde então, o capitalismo sofreu uma série de transformações, mas manteve sua base fundamental e também suas características principais. Eu quero que tu pense o capitalismo como um sistema que se renova a cada época. Ele ganha características diferentes em relação às fases anteriores a cada momento histórico distinto. Tanto é que a gente fala de fases do capitalismo, ele não é homogêneo.
tanto como a gente imagina. Mas tem características que são fundamentais. É dessas características que a gente está falando na aula de hoje. Fases, vamos lá. Podemos dizer que o capitalismo está dividido historicamente em 3 fases. Tá? Então, a divisão histórica do capitalismo leva em conta esses 3 momentos. O primeiro momento, que é esse momento de origem, fundador do sistema, é chamado capitalismo comercial ou mercantil. Aqui já daria para a gente fazer uma divisão entre o capitalismo comercial do final da Idade Média, começo da Moderna, e o mercantil praticado pelo Estado a partir da formação dos Estados-nação, das monarquias nacionais. Já poderia fazer uma subdivisão. Calma, tá? Vamos primeiro focar nessa divisão, depois eu te digo como fazer outra divisão. Primeira divisão, capitalismo comercial mercantil. Fechou. Pá, primeira. Segunda, capitalismo industrial, que tu também pode chamar de industrialismo. Aí você já está sabendo que é a partir do século XVIII, porque a Revolução Industrial começa a partir do século XVIII, mas ela tem várias fases. Tem a segunda fase da Revolução Industrial, a terceira fase, entendeu? Então a gente considera o século XVIII como ponto de partida. Mas a Revolução Industrial segue depois as suas diferentes fases também. Então a gente pode chamar de industrialismo. E o capitalismo financeiro monopolista, que é mais característica dos tempos ali do século XIX e XX, até mesmo da contemporaneidade, né, dos tempos atuais. Existe historicamente essa divisão, mas eu vou te contar um segredo. Existe outra divisão também. Essa aqui é a divisão mais comum. É a chamada divisão histórica do capitalismo. Tá? Na divisão histórica, são 3. Só que existe uma divisão que os sociólogos propõem, que não são 3 fases, são 5 fases. É uma outra possibilidade de entender a história do capitalismo. Não somente com essas 3, mas sim com 5 fases diferentes. Vamos lá, vamos entender essa divisão por 5? Outra possível distribuição das fases do capitalismo pode ser assim, ó. Primeira fase, capitalismo comercial, ou seja, é o momento ali da revolução comercial, fim do feudalismo na Europa. O comércio passa a se desenvolver mais. Existe ali as rotas comerciais, sobretudo vindo da Ásia, da Índia, passando pelo Mediterrâneo, chegando aos países europeus. Esse início de trajetória do capitalismo, a gente considera que é o capitalismo comercial, onde a classe dos comerciantes, a burguesia, começa a se afirmar economicamente. Ela não virou a elite ainda. Ela vai virar a elite depois. Mas ela tem uma afirmação econômica a partir dessa primeira fase, que é o capitalismo comercial. Na segunda fase, o capitalismo mercantil. E aí a gente está falando de quê? Do mercantilismo, que já é o Estado assumindo o protagonismo das relações econômicas, estabelecendo uma política econômica voltado a esse monopólio da exploração das riquezas econômicas, da busca por metais preciosos, ouro e prata. Por isso também as grandes navegações tiveram uma importância significativa na história do capitalismo. Essa relação das metrópoles europeias, principalmente Espanha e Portugal, com a América Latina, né? Aí depois, na terceira fase, chegamos ao capitalismo industrial, que inicia-se no século XVIII na Inglaterra. O primeiro país do mundo a se industrializar é a Inglaterra. Depois veio a França, depois a Bélgica. São as chamadas potências tradicionais da indústria capitalista. Os 3 primeiros países a se industrializarem no mundo: Inglaterra, França e Bélgica. Depois a Alemanha, Império Austro-Húngaro e daí por diante, certo? Então essa terceira fase é a fase que a indústria assume o protagonismo. Passa a ser, portanto, a principal atividade econômica. A quarta fase, o capitalismo financeiro. A gente passa a ter uma influência maior das instituições bancárias, das bolsas de valores. É a fase que o capitalismo irá enfrentar a sua principal crise, a crise de 1929. E para fechar, o capitalismo atual, chamado de capitalismo informacional ou global tecnológico. Só que todas essas fases
a gente vai falar nas próximas aulas de maneira mais detalhada, beleza? Por enquanto, a gente fica até aqui. Eu agradeço a atenção de todos, espero que a aula tenha sido boa e proveitosa, e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau.